Bom, primeiramente, boa noite. Espero que estejam todos e todas bem. Gostaria de começar aqui apresentando nosso grupo. Eu sou o Vitor, tenho o Emerson e o Guilherme também, e vamos falar sobre interdisciplinaridade. Vou começar falando aqui um pouco sobre o que é interdisciplinaridade e um pouquinho do contexto histórico que esse tema se desenvolveu. Depois o Emerson vai explorar um pouco sobre a importância do tema no ensino de física e alguns dos desafios, né, que esse tema apresenta. E por fim, o Guilherme vai mostrar alguns exemplos de como o tema pode ser explorado e fazer um fechamento. Bom, vamos lá então. Então, o que é interdisciplinaridade? A discussão sobre esse tema é razoavelmente recente e, de certa forma, bastante ampla. Para dificultar um pouco o entendimento desse tema, interdisciplinaridade tem um conceito polissêmico. Isso significa que pode ter mais de uma definição, que não tem um único significado. E por não apresentar uma concepção concreta, num sentido único e preciso, esse tema acaba gerando algumas polêmicas no campo educacional e uma longa busca de melhor compreensão sobre essa temática que se estende, né, por décadas e décadas, com uma proposta de integrar as disciplinas ou até mesmo compreender mais sobre as propostas metodológicas que aprimorem a educação nas escolas. Mas o que a gente conseguiu capturar durante as pesquisas sobre o tema é que, apesar das diferentes concepções abordadas por diversos autores renomados na área de interdisciplinaridade, até mesmo com pontos de vistas bem distintos, nos parece quase como um consenso que a interdisciplinaridade surge como uma resposta à superação do olhar fragmentado presente nos processos de produção e de socialização do conhecimento. Então, assim, esse é um ponto-chave que, apesar das diferentes abordagens, a ideia central parece convergir para esse entendimento, né, de superar um olhar fragmentado existente. Então, a discussão sobre interdisciplinaridade tem dois principais olhares. Um foca mais no epistemológico, que está relacionado mais ao estudo do conhecimento e seus aspectos de produção, a ciência e seus paradigmas e o método como medição entre o sujeito. E o segundo, um olhar mais pedagógico, que se refere mais à aplicação da interdisciplinaridade nas questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem escolar em si. Então, assim, acho importante a gente comentar brevemente sobre o histórico no qual esse conceito surge, mas antes disso, acho que é interessante a gente citar alguns dos principais nomes aí que contribuíram é, com estudos, né, sobre esse tema. Então, enfim, a gente tem alguns internacionais, né, por exemplo, o Santomé, o próprio que é um espanhol, próprio Piaget, Morin, um filósofo sociólogo francês, Georges Gusdorf, um francês, enfim, entre outros, né, poderia citar mais autores. E entre os brasileiros, quem ganha destaque na discussão sobre interdisciplinaridade é a Ivani Fazenda, Heloísa Luque, uma paranaense, Antônio Joaquim Severino, Hilton Japiaçu, um maranhense, e o próprio Paulo Freire, né, que foi um autor que a gente discutiu aí ao longo do curso, que também discutiu e influenciou os estudos e ações que envolvem toda essa temática aí da interdisciplinaridade. Então, um dos primeiros autores referenciados quanto à interdisciplinaridade, como sendo um dos pioneiros aqui no Brasil, foi um dos últimos que eu citei, o Hilton Japiaçu. É, Lá na década de 70, mais ou menos, começou a discutir sobre esse tema. E ele defendia que não havia uma única é, definição que pudesse definir o conceito interdisciplinar. Ele falava assim, né, abre aspas, não há um sentido epistemológico único e estável. Trata-se de um neologismo cuja significação nem sempre é a mesma e cujo papel nem sempre é compreendido da mesma forma.
Outro ponto que é legal destacar, que esses autores falavam também, é sobre o fato dos especialistas das áreas do conhecimento não precisarem anular suas disciplinas por conta de um conceito de interdisciplinaridade. Por exemplo, Santo Tomé, que defendia que a interdisciplinaridade deveria ser entendida como uma ação, uma atitude e parceria entre as diversas áreas para possibilitar uma maior contextualização dos conteúdos a serem trabalhados, falava que disciplina e interdisciplinaridade não eram práticas opostas. Abrindo aspas aqui também para o Santo Tomé, ele falava que convém não esquecer que para que haja interdisciplinaridade é preciso que haja disciplinas. Então aqui a gente já começa a entender que a interdisciplinaridade não é a negação da disciplina, e sim uma ferramenta adicional para ajudar no processo de construção aí do conhecimento. Então agora voltando para o contexto histórico que esse tema surge, não vou me aprofundar muito porque levaria mais tempo do que a gente tem. A divisão do estudo em disciplinas aparece já na antiguidade, mas passa a receber características de sua versão contemporânea na modernidade, com as revoluções científicas, advindas aí principalmente das contribuições de Galileu com uma nova metodologia para a física e de Descartes com o seu dualismo de substâncias. E somente na segunda metade do século XX, a fragmentação do conhecimento é vista como um entrave, né, como um problema de verdade. E como alternativa a ela surge a interdisciplinaridade. Além da ciência moderna, outro aspecto que a gente encontrou, que foi citado como responsável pela fragmentação do conhecimento, por estarem relacionados também, é a divisão social do trabalho, que se intensifica no período medieval, com os burgueses, lá por volta do século XV, e se consolida durante a Revolução Industrial. E aí é nessa perspectiva de obter mão de obra mais qualificada para atuar nas indústrias que se acelera a necessidade de um sujeito com conhecimento mais especializado, mais técnico, um sujeito que sabe cada vez mais acerca de cada vez menos. Essa necessidade de especialização dos profissionais no contexto da industrialização acaba influenciando aí a fragmentação do conhecimento. E esse tipo de formação fragmentada do conhecimento acaba promovendo a divisão do todo, partindo da ideia de que se poderá em algum momento juntá-los, né, esses conhecimentos fragmentados posteriormente. Ou seja, induz ao pensamento de que o todo é a soma das partes. Mas aí os autores também discorrem sobre isso, né, e defendem que o todo não pode ser considerado a soma das partes e que é necessário que o ensino especializado tenha uma complementação ou até mesmo seja substituído por uma compreensão interdisciplinar que abranja os arranjos das perspectivas múltiplas aí das ciências. E isso, além de ter um impacto no modo de pensar dos sujeitos, também tem reflexos na escola e acaba aí resultando no agrupamento em disciplinas, tanto do conhecimento quanto das suas aplicações sociais. E é nesse contexto que a interdisciplinaridade ganha notoriedade e começa a ser estudada por ser uma alternativa a essa fragmentação do saber. Ser uma alternativa que abrange a perspectiva da totalidade. E aí, esse tema começa a ganhar corpo e passa a aparecer nos documentos oficiais que norteiam ou normatizam a área da educação no Brasil, para que a abordagem do ensino ocorra de forma interdisciplinar. Então aparece na Lei de Diretrizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais. E em relação à aplicação da prática interdisciplinar, existe uma dualidade entre os autores que alguns afirmam que pode ser realizada somente com a participação de outros professores e outros que defendem que ela também pode ocorrer por intermédio de um único professor apenas. E ainda com relação à aplicação, né, prática desse tema, aparecem nos estudos questões sobre os livros didáticos, que se constroem como um importante apoio pedagógico para os professores e para os alunos, e
que também necessitam seguir essa orientação de articulação de conteúdos para uma proposta interdisciplinar, para que a interdisciplinaridade vá ganhando aí cada vez mais força na prática. E vários autores também apontam que aplicar a interdisciplinaridade não é nada simples, né? Que se faz necessário de uma transformação profunda da pedagogia e a ideia é que deixe de existir uma relação pedagógica baseada na transmissão do saber de uma disciplina ou matéria, que se estabelece segundo um modelo hierárquico, né, linear, e passe a existir uma relação pedagógica na qual a posição de um é a posição de todos. Então, aí a gente começa a entender que a interdisciplinaridade tem uma proposta maior, que transcende as disciplinas e que, de certa forma, abre as portas para contextualização. Por exemplo, ao pensar o problema sob vários pontos de vista, a escola permite que professores e alunos selecionem conteúdos que tenham relação com as questões ligadas às suas vidas e a vida de suas comunidades. E aqui, nessa ideia de contextualização, de ter um maior diálogo entre professores e alunos, a gente consegue fazer uma conexão com as reflexões de Paulo Freire e com sua proposta de educação problematizadora. Então, para o Paulo Freire, a interdisciplinaridade é o processo metodológico de construção do conhecimento pelo sujeito, né, com base em sua relação com o contexto, com a realidade e com a cultura. E aí ele propõe a busca dessa interdisciplinaridade pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se mostra a realidade, e a sistematização dos conhecimentos de forma integrada. Outro ponto que mostra a relação do Paulo Freire, né, com essa temática é o período que ele foi secretário de Educação, e que nessa época surgiu o projeto Interdisciplinaridade via Tema Gerador. Então foi implementado de 1989 a 1992 em escolas públicas da cidade de São Paulo, enquanto ele era o então secretário municipal de Educação. E esse projeto, segundo alguns autores, apresentava dimensões operacionais e conceituais muito mais desafiantes do que os que haviam tido até então, porque a própria escola seria responsável pela construção de um programa escolar, de forma que, das condições concretas de existência dos moradores do bairro em que a escola estivesse inserida, seriam extraídos elementos, ideias, conceitos que seriam trabalhados como conteúdos escolares. Essa ideia foi levada aos professores, coordenadores dos núcleos de ação educativa e assessores da universidade, o que resultou em grandes polêmicas, porque exigia de todos uma nova maneira de enfrentar o fazer pedagógico, novas posturas em relação à educação, e aí não tinha ninguém muito preparado para isso. Nem a universidade, nem os professores tinham tido experiências para construir um projeto de educação que envolvesse toda a escola. Então foi um projeto que gerou bastante polêmica. O projeto, para fazer um resumo, ele se desenvolveu em parceria com os professores da rede pública municipal, das escolas de São Paulo, técnicos de órgãos da Secretaria Municipal da Educação de São Paulo e com assessoria de professores e pesquisadores universitários. E foi estabelecido por meio de convênios entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e 3 universidades, a USP, a Unicamp e a PUC. Esse projeto também era destinado, né, era focado ao ensino fundamental, ou conforme era denominado na época, para os 8 anos do ensino primário, e envolveu milhares de alunos e cerca de 300 escolas. E esse projeto de interdisciplinaridade via tema gerador, ele buscava a melhoria da qualidade do ensino das escolas públicas e buscava principalmente superar a fragmentação do conhecimento, além de ampliar o conceito
de currículo, para além da grade curricular e de lista de conteúdos, também buscava questionar os programas propostos, né, pelas secretarias de educação, entre outros aspectos. E, por fim, né, esse processo desses projetos, desse movimento em si, ele foi sistematizado no livro Educação na Cidade, de Paulo Freire, que vocês estão vendo aqui na tela, e ele expõe, por meio de entrevistas concedidas na ocasião da sua administração na Secretaria de Educação do município de São Paulo, sua concepção de educação libertadora progressista. E o Freire também, no livro, ele discute as ações defendidas e desenvolvidas por ele, que também acabaram sendo expressas, né, em documentos oficiais e em trabalhos de pesquisa dele. E é isso, pessoal, sobre a primeira parte do nosso trabalho, e agora eu passo a palavra para o Emerson. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Emerson. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a importância da interdisciplinaridade no ensino de física, né? A gente escolheu aí um professor espanhol chamado Juros Torres Santomé, porque ele tem estudos acerca da interdisciplinaridade como um todo. Então eu vou tentar trazer essa ideia do todo e aplicar isso dentro do ensino de física, tá bom? Bom, esse professor, ele tem alguns artigos e algumas publicações, e uma das frases que a gente escolheu aí sobre a importância da interdisciplinaridade é essa que está aí apresentada para vocês, né? A própria riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento atingido pelas disciplinas, e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares. Bom, dentro disso que a gente está se propondo a discutir, a gente, lendo alguns artigos e pesquisando, conseguimos ver aí a ideia dentro da interdisciplinaridade do que a gente chama do que é definido, na verdade, como currículo integrado, tá bom? Bom, a integração curricular, ela tenta compreender aí e englobar todas as disciplinas, né, como uma coisa, não como uma coisa única, mas que elas conversem entre si, não que elas sejam dadas de forma fragmentada e bem separadinha, bem divididinha, assim como os colégios fazem aí. Bom, é o seguinte, se a gente parar para pensar sobre o que seria uma compreensão global do conhecimento, fica meio difícil na cabeça do aluno em relação à divisão das áreas, né? Porque você pensa, bom, temos ciências naturais, temos ciências humanas e temos ciências biológicas. E na cabeça do aluno, talvez essa compartimentação já em áreas da ciência já seja algo que, para o aluno, tenda a segmentar em sua cabeça, né? Por exemplo, como que geografia se relacionaria com a física? É algo bem difícil e utópico na cabeça do aluno pensar que essas duas disciplinas, por exemplo, podem conversar. E quando, na verdade, elas conversam e conversam muito, né? Então, quando a gente fala de uma integração curricular, a gente está falando de, bom, a partir do momento que essas disciplinas elas são bem consolidadas, é possível que um determinado projeto de ensino que alguma instituição se proponha, ela siga esse currículo integrado entre as disciplinas como um todo, tá legal? Então, dentro dessa ideia de currículo integrado, que Santomé é um grande defensor, a gente pode pensar aí em qual seria a importância real da interdisciplinaridade no ensino de física. A partir do momento que o aluno ele consegue observar as ligações que a física faz com determinadas áreas que podem parecer distantes, como por exemplo a filosofia, a geografia, a matemática, a química e por aí vai, a ideia é que os alunos eles sejam realmente atuantes na sociedade. Quando a gente fala atuantes na sociedade, a gente está falando de senso crítico, né, galera? Do tipo, o aluno, ele observa alguma matéria, alguma notícia relacionada à tecnologia, e ele, tecnicamente, fala, legal,
e nem pensa em como a física foi útil naquele ponto, né? Por exemplo, se o aluno ele vê lá, foi feita uma nova bateria de celular com carga que dura muito mais, né? As propagandas de celular, por exemplo. Bom, a questão do senso crítico é o aluno conseguir se questionar o porquê a bateria dura mais. Não simplesmente saber que ela dura mais e tratar aquilo como algo legal, do tipo, é útil, né? É útil, mas veio da onde? Então, a ideia é que a interdisciplinaridade da física com outros conteúdos, ela possa trazer esse senso crítico, né, para que os alunos realmente sejam atuantes na sociedade. E muito importante é que ele veja isso como uma contextualização do seu dia a dia, né? Ele consiga trazer a física para o seu cotidiano. Por exemplo, o aluno vê diversas janelas na sala de aula. Diversas janelas na sala de aula que são feitas de vidro. Ou as próprias lentes dos óculos, né, que são feitas de vidro. Em nenhum momento, a maioria dos alunos, por exemplo, para pensar por que o vídeo tem aquele formato, como que conseguiu ter aquele formato, né? E aí seria importante que ele conseguisse entender aí um pouquinho sobre propriedades coligativas na química, né, para entender ponto de crioscopia, ponto de ebulioscopia e trazer esta ideia, né, para, bom, então eu tenho que aquecer a areia numa temperatura tão alta a ponto de fundi-la para que eu consiga malear, né, tratar aquilo de forma maleável. Portanto, essa questão de trazer para o cotidiano tem outros exemplos, né, como eu já disse da bateria do celular, como um gerador, né, a transformação da energia não elétrica em energia elétrica. Então, esse pensamento o aluno normalmente não tem porque ele vê o ensino de forma fragmentada, ele é ensinado de forma fragmentada. Então, essa contextualização para o cotidiano do aluno é fundamental. A partir do momento que ele entende que a física ela está no dia a dia, ele trata aquilo como algo importante, ele pode tratar aquilo como algo legal e não simplesmente um conjunto de letras, um conjunto de fórmulas, um conjunto de equações que simplesmente servem para eu aplicar numa prova, né? Porque na cabeça do aluno, em muitos lugares, a física é dada nessa forma, né? Ela é importante para você passar no vestibular, a física é importante para você fazer a prova do bimestre, né? Para que você consiga atingir uma nota no seu boletim. Então, a ideia da interdisciplinaridade é desmistificar isso, é tirar isso da cabeça do aluno, é trazer a física para o dia a dia dele mesmo. Então, dito isso, temos aqui uma pesquisa realizada no ano de 2006. É uma coleta de dados feita numa escola pública lá do Distrito Federal, em que foram entrevistados professores de diversas áreas do conhecimento, né? Temos aí a química, biologia, física, matemática, educação física, filosofia, história, geografia, sociologia, inglês, artes e português. Os números que estão entre parênteses aí, pessoal, é o número de professores que foram entrevistados dentro desse colégio no ano de 2006. E aí, dentro disso, foi feito um levantamento sobre quais são os desafios que esses professores encontram dentro da aplicabilidade, né? Dentro da aplicação da interdisciplinaridade dentro da sua sala de aula, dentro do seu contexto de ensino, né? Dentro da sua realidade. Então, aí vem uma problematização muito grande, porque temos aí, de acordo com essa pesquisa, e de acordo com as falas dos professores, né, que foram entrevistados, 4 tópicos que eles levantaram como um todo para falar um pouquinho sobre esses desafios. Então, o primeiro aí que eles levantaram foram que os colegas não demonstram abertura para o trabalho em equipe. E aí eu vejo da seguinte forma, né? O nosso grupo vê da seguinte forma. Os colegas não demonstrarem abertura para trabalho em equipe, muitas vezes está relacionado à estrutura de ensino que aquela escola tem. Por exemplo, escolas padrão que usam o material apostilado de um determinado sistema, né?
e aí a gente já consegue falar sobre os outros tópicos, mas focando mais nessa questão da abertura para o trabalho em equipe, se a gente parar para pensar que cada professor tem um prazo, que cada professor aí tem um calendário a seguir, tem aí a montagem de provas, a correção de provas, a montagem de trabalhos, uma carga imensa de conteúdo para lidar em relação a esse material apostilado, os próprios professores podem não demonstrar essa abertura por acharem que não tem tempo para isso, por acharem que podem dar uma profundidade maior dentro da sua disciplina de acordo com a sua análise, né? Então, talvez eles não demonstrem essa abertura por estarem imersos num sistema de ensino que segue esse padrão que eu comentei anteriormente. Então, é bem complicado você unificar, né, o currículo, ter um currículo integrado, sendo que você não consegue dialogar com o outro professor, né? Por exemplo, poxa, se o professor de geografia está dando geografia física e o professor de física já passou da parte das transmissões de calor, então eles podem fazer um trabalho em equipe muito bacana, dentro da sua própria grade, dentro dos seus próprios horários, para falar, por exemplo, do movimento convectivo do magma. Poxa, por que o material, o mais quente, sobe e o mais frio desce, né? Então, aí já entrar com ideias de densidade, falar que é uma ideia aí da física, falar também do alívio de pressão das placas tectônicas, das falhas tectônicas. Então, é uma conversa que pode ser feita em conjunto, dentro da sua grade, não fora, né, como um projeto à parte. E aí já vem aí o terceiro tópico para dar continuidade, que é tratar a interdisciplinaridade como atividade separada do resto, né? Muitos locais que a gente vê essa aplicação da interdisciplinaridade, a gente vê que os professores eles se reúnem em reuniões e normalmente eles falam assim, poxa, eu já dei isso, eu já dei aquilo, vamos fazer uma aula fora do horário de aula, vamos fazer uma aula à tarde, uma atividade ou um passeio de campo. Isso é legal? É legal. Porém, qual seria o ideal? Que isso fosse realmente integrado dentro do conteúdo programático ao longo do ano, dentro daquilo que é planejado no início do ano. Que isso seja dado em sala de aula por ambos os professores, que citem ambas as análises, né? Tanto da física quanto da geografia, como exemplo que eu dei anteriormente. Então, tratar a interdisciplinaridade como algo separado do resto, na visão do aluno, pode ser que ele veja da seguinte forma, nossa, mais aula, poxa, já tive todas as aulas do dia a dia, eu vou ter uma aula extra para falar das mesmas coisas, sendo que a mentalidade do aluno é que os conhecimentos eles são separados. Então, ele entende que o professor de geografia vai falar de geografia e o professor de física vai falar de física. Não que eles possam ter uma análise em conjunto sobre aquele determinado assunto. Então, isso também é um problema, um desafio apontado aos professores, né? Dentro disso, a gente tem aí o uso cotidiano de livros didáticos que estão segmentados por áreas. Né? O que é física, o que é biologia, o que é matemática, e por aí vai. E para o aluno, é difícil que ele consiga, é muito difícil para ele enxergar esse diálogo entre as disciplinas. Né? Para isso, o professor deveria funcionar como um mediador de uma discussão, de acordo com um determinado levantamento que ele faça para a sala, para que ele consiga nortear os alunos aí nesse diálogo entre as disciplinas, né? Entre os conteúdos que estão sendo dados. E se isso não for feito de uma forma que flua bem, o aluno pode ver aquilo como algo superficial, ele pode achar que, poxa, eu não estou vendo nada de física e nada de geografia, não estou vendo nada de biologia e nada de física, eu estou vendo tudo muito por cima. E aí o grande problema que o aluno levanta é, poxa, e o vestibular no fim do ano? Como que eu vou fazer, sendo que o vestibular vai pedir algo muito específico de uma determinada disciplina? Então o aluno, eu não quero ter uma aula nesse formato porque eu vou ver muito por cima todos os assuntos, de forma muito superficial. Então, esses são os 4 pontos levantados pela pesquisa
que eu acho que são 4 pontos muito importantes a serem discutidos, pois eles, a partir do momento que a gente levanta um problema, a gente consegue pensar nas soluções para esses problemas. Então, essa pesquisa feita, existem outras, tá, gente? Mas especificamente essa faz esse levantamento de tópicos muito importantes aí a serem discutidos. Tá legal? Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Vou falar um pouquinho agora sobre expansão viking e grandes navegações. Então, vai ser mais um exemplo de interdisciplinaridade muito entre física e história. Mas, quer dizer, por que que eu optei, né, principalmente pela expansão viking? Porque, além de serem um povo, né, guerreiro e explorador, eles também conseguiram feitos relativamente cedos, né? Eles conseguiram chegar na América do Norte no século XI. Então achei interessante pensar em como eles conseguiram, né, esse feito do ponto de vista de técnicas e tecnologia que eles tinham ao dispor deles. Então você tem algumas técnicas que estão ilustradas no próprio slide, mas antes eu queria comentar rapidinho que eles usavam também a rota do bacalhau, né? Então eles sabiam o trajeto que o bacalhau fazia no mar e eles seguiam esse trajeto de maneira a precisar levar menos comida para as viagens deles. Agora, para a confecção de barcos, é importante dizer que eles tinham variadas confecções dependendo do uso que eles iam fazer. Então eles tinham técnicas diferentes para navios de guerra e para navios de pilhagem, né, navios de transporte de cargas. Então você vai ter, eu não vou entrar muito em detalhes nessa questão, mas você vai ter navios que vão ser mais largos, que vão ser menos profundos ou que vão ser mais compridos, dependendo da necessidade que eles tinham, né? Então isso é apenas uma questão de equilíbrio de forças, né? Nada muito diferente da análise que você vai ver que vai dizer que carros que têm o centro de massa mais baixo vão ser carros que vão ser mais fáceis de manobrar em altas velocidades, porque eles vão ter maior aderência mesmo com o chão e menos tendência de capotar, né? Então é por isso que você vai ter lá Fórmula 1, que é super baixinho, né? Então, nada muito complicado. Então eu acho que talvez não valha a pena entrar em detalhes sobre isso, mas eu achei muito interessante a questão da Sunstone, ou Pedra do Sol, tá? Porque ela usa, como o próprio nome diz, raios solares para ajudar na geolocalização dos vikings, né, no caso. E ela é eficaz mesmo em céu nublado e durante o crepúsculo. Então isso eu achei muito interessante e eu fiz questão de olhar isso com mais detalhe. Então, paleontólogos viram que havia um espátula da Islândia, que é uma Sunstone, em um navio inglês afundado em 1592. Então, lá no século XVI, já com a descoberta da bússola, né, por parte dos europeus, que a bússola foi desenvolvida no Oriente, a Sunstone ainda era usada. Por quê? Porque a bússola, ela poderia ser, os dados dela poderiam ser adulterados até por canhões que haviam no navio. Então, a bússola por si só não era necessariamente a melhor maneira de se localizar. E aí você tem aí o uso da calcita. Inclusive, o próprio fato dela ter sido encontrada num navio inglês mostra que muito provavelmente ela é uma herança viking, porque os vikings ocuparam a Inglaterra por muito tempo, como a gente vai ver mais pra frente. Então, aqui tem uma imagem da calcita. E aqui está basicamente o que ela faz. Ela é um material birrefringente. Então, o que é um material birrefringente? É um material que vai refratar a luz de maneiras diferentes dependendo da polarização dela. Então, você vai ter duas orientações, né? A orientação ordinária e a orientação extraordinária. Essas orientações, elas vão ser definidas pela geometria do cristal, a maneira como os átomos desse cristal estão disponibilizados, né, na estrutura dele. Dependendo do ângulo que você vai ver quadrados, ou triângulos, ou hexágonos. Depende muito do cristal e do ângulo que você observa esse cristal. Então você vai basicamente ter então duas orientações, ordinária e extraordinária, de polarização, e elas vão ser refratadas de maneiras diferentes. Mas simplificando bastante o processo, né, digamos que a gente já vai passar para a lei de Malus, que vai falar sobre a intensidade, né, de cada um desses dois eixos aqui, dependendo do ângulo que você vai colocar aqui a calcita, né. Então vamos entender, né, esses termos, acho que é importante. Bom, o I máximo ele vai ser, na verdade,
a direção na qual o campo elétrico mais vai se sobrepor, né? Porque não necessariamente uma luz que está polarizada, ela vai estar perfeitamente polarizada. Então, você vai ter uma direção que vai ter uma polarização muito forte naquela direção e vai ter aquela outra direção que vai ser, né, a direção mínima ali, vai ter só um pouquinho de campo elétrico naquela direção, né? Agora, esse Rho, ele é justamente o grau de polarização, que vai de 0 a 1, tá? Então, sendo 0 sem polarização, então a oscilação do campo elétrico está acontecendo em todas as direções, e 1 máximo, né? Então você vai ter uma luz perfeitamente polarizada. Esse alfa é o ângulo justamente entre a orientação da calcita e o campo elétrico. A única coisa que vai mudar da intensidade do ordinário para o extraordinário vai ser esse sinalzinho aqui, que vai passar de mais para menos. Isso aí é apenas a lei de Malus, tá? Então, por que isso vai ser relevante? Porque por causa daquele tal de espalhamento de Rayleigh, né? Então, esse é o motivo pelo qual o céu é azul. Mas, basicamente, o que ele vai fazer, além de nos proporcionar um céu azul, é que ele vai polarizar a luz, tá? Então, imagine que o Sol está por aqui no começo dessa seta da Unpolarized Light. E o que vai acontecer quando a luz dele chegar em algum pedaço da nossa atmosfera, que vai, né, espalhar a luz, justamente, né, o nome do fenômeno, e para chegar até um anteparo ou o nosso olho, né? Bom, você vai ter duas direções de propagação aqui, né? Duas retas, basicamente. Elas vão projetar um plano. Você tem o plano de propagação aqui e a polarização vai ser sempre perpendicular a esse plano. E por que isso vai ser relevante? Porque se você retomar aqui, né, as duas intensidades, ordinária e extraordinária, elas vão ser iguais quando o cosseno aqui for 0, ou seja, quando o alfa for 45. Nessa hora você vai ter as duas intensidades iguais, então você vai ter um caso de depolarização da luz, tá? Então, por que isso vai ser interessante? Porque você vai colocar algum tipo de anteparo na frente da calcita, né? Antes da calcita, para gerar algum tipo de sombra em cima dela, né? E dependendo da maneira como você orientar ela, as duas imagens vão ser muito parecidas. Então, isso aqui é o que vai acontecer de uma variação das intensidades, né? Para diferentes angulações aí que você deixa a calcita. Isso é para uma polarização de 0,08. Segundo o artigo, é a polarização que você vai ter em caso de céu nublado. É interessante ver que você chega em 1% aqui muito rápido, né? Ou seja, a variação entre as duas intensidades vai ser de 1% para uma angulação muito pequena, e 1%, segundo o mesmo artigo, é já o suficiente para o olho humano enxergar. E agora você pode perguntar, mas como que a gente vai saber a priori qual que é a orientação da calcita, né? Você pode simplesmente testar isso num dia limpo, num dia que você já sabe onde o sol está só por olhar para ele, né? Então você faz isso e você deixa uma setinha aqui, assim como essa foto, tá, em cima da calcita para saber qual a orientação dela. Então você calibrou ali o seu equipamento. Agora, alguns fatos históricos e consequências. Vamos falar um pouquinho do lado de história da coisa. Então, uma coisa que é importante é que eles começaram com a invasão de Lindisfarne. E, bom, nesse período, até pelo menos uns 150 anos, aí teve uma ocupação quase que total das Ilhas Britânicas. Dos reinos saxões que existiam na época, restou apenas o Essex, que é bem no sul, aqui bem na região sul. E, paralelamente, teve também o estabelecimento de uma colônia viking na Normandia. Tá? Foi mais ou menos a maneira como os franceses conseguiram parar os vikings, né? Usar eles contra eles mesmos. A Normandia se tornou uma espécie de escudo da França contra outras invasões vikings. Então, com o tempo, depois de alguns séculos aí, você teve a retirada dos vikings da Inglaterra, porém, pouco tempo depois, você teve a própria Normandia invadindo a Inglaterra por brigas de famílias reais, né? Então, sempre tem aquela coisa de trocas de, casamentos, né? Entre a realeza de diferentes nações, né? Então, você já tinha até reis da Normandia que já estavam querendo reivindicar a herança, né? De reinados ingleses ali. Bom, isso levou à Batalha de Hastings. Tá? Então, essa Batalha de Hastings ela foi muito importante porque ela teve ali uma briga entre um rei que estava na Inglaterra, né, um rei inglês, saxão, e um rei normando, né,
Só que era bastante interessante que mesmo o rei inglês, ele já tinha nome e até a mulher dele, né, a esposa dele, tinham nomes que eram extremamente nórdicos. Então dá pra perceber que mesmo o Wessex, né, que foi o reino que sobrou, fez algum tipo de colaboração com outros vikings para conseguir se defender dos outros vikings, né? E com a chegada dos normandos, os ingleses perderam e você teve um processo ali de troca total da realeza na Inglaterra, tá? Os nobres foram, mesmo os nobres mais de camadas mais baixas da nobreza, foram todos substituídos, tá, por normandos e vikings. Então, você teve basicamente a instauração de uma nova Inglaterra ali, né? Os saxões não eram mais os ingleses, não pelo menos na nobreza. E por que é interessante chegar pelo menos até esse ponto? Porque a partir daí você já tem um professor, qualquer professor de história já consegue dar continuidade à história, porque a partir daí já é a história que é considerada parte do conteúdo de colegial, né, de ensino médio. Agora, acho interessante notar como isso aparece até mesmo no idioma deles. Então eu deixei aqui separado uma relação de algumas palavras do inglês que vieram do nórdico antigo. Essas são muito poucas perto de todas as que eu vi e com certeza existem muitas outras. Então as grandes navegações aqui, essa parte para linkar com história não é tão difícil pra gente, né? A gente acaba estudando isso recorrentemente ao longo da nossa educação básica, né? Mas eu acho que é interessante, né, sempre lembrar que o grande motivo, talvez, das grandes navegações foi a herança árabe, né? Então você teve muita herança de conhecimento e até mesmo de uma estrutura mercantil bem estabelecida em Portugal. Entre algumas heranças, né, dos árabes, você vai ter ali o astrolábio, a balistilha. A bússola não é exatamente uma herança árabe, mas com certeza deve ter sido intermediada por eles. Agora, achei interessante notar essa questão da caravela portuguesa. Então, aqui tem a retomada do que eu queria falar sobre os navios vikings, né? Isso aqui, esse clinker built, esse carvel built, essas imagens são, na verdade, cortes transversais de barcos. E essas técnicas são chamadas no Brasil, né, de casco trincado, no caso do clinker built, e de, caravela mesmo, no caso da carvel built. E quais são as diferenças, né, entre eles? A clinker built, ela pode parecer que é menos aerodinâmica, ou melhor dizendo, hidrodinâmica, né? Mas, na verdade, esses pequenos espaços, eles acabam canalizando a água, permitindo que você atinja melhores velocidades, inclusive, maior agilidade, e, inclusive, vai dar uma certa flexibilidade. Então, você vai aumentar ali manobrabilidade, absorção de impactos, né? Então, vai ter uma série de vantagens, mas, ao mesmo tempo, você vai ter algumas perdas, porque, quer dizer, uma maior flexibilidade significa que você não vai poder ter um barco muito comprido, senão ele vai ser tão flexível que vai acabar se rompendo, né? Então, você vai ter prós e contras, você também vai ter um contra que é que você não vai ter a possibilidade de colocar muitas velas. Agora, o Carvel Built ele vai ser, então, muito vantajoso para navios grandes, né? E, bom, ele era um barco à vela, né? Então, tem aquelas imagens bem clássicas, né? De muitas velas no mesmo barco. Então, isso só é possível a partir da Carvel Built. Então, eu queria também trazer que existem, inclusive, artigos, né? Que vão analisar o funcionamento da caravela portuguesa, ver se ela realmente era um navio, né, que tinha algum tipo de excepcionalidade. E tá falando aqui, pode ser observado uma quase uniforme performance, né, através de diferentes ângulos testados para o vento. Essa performance pôde permitir à caravela vencer outros tipos de navio, né, em vantagem ou até mesmo em alcance de rotas. Tá? E o que eu achei mais interessante é que isso está de acordo com referências históricas. Então, isso vai servir, inclusive, no caso do trabalho do historiador, para validar certas referências, né? As referências que vão trazer esse tipo de informação a respeito da caravela, né? Comparações com outros tipos de navegações, elas vão se tornar automaticamente mais confiáveis, né? E, inclusive, pode mostrar, no ponto de vista pedagógico, para o aluno, como se dá a prática científica pro historiador, né? Como que ele vai validar uma referência. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que inclusive é facilmente transponível para o colegial, é a questão da navegação por bolinação. Essa é uma técnica muito interessante,
de navegação que permitiu a barcos à vela navegar contra o vento. Isso eu achei muito interessante. Então, basicamente, você vai ter essa imagem. Tá? Isso aqui vai... Bom, aqui vai ser o vento. Essa reta aqui que está indicado como vela é realmente a vela. Ela realmente está torta desse jeito em relação ao navio. Tá? E por que ela está dessa maneira? Porque ela tem que fazer uma bissetriz, tá? Entre o eixo do navio e a direção do vento. Tá? E por que isso vai ser relevante? Porque, bom, você vai ter uma força causada pelo vento esperada, que vai ser essa vermelha. Né? Mas essa vermelha você vai, então, fazer uma decomposição vetorial dela na direção da vela e na direção perpendicular à vela. E, bom, essa direção paralela à vela, ela vai ser desprezível, porque, quer dizer, o vento ele vai passar basicamente raspando por ela, né? Vai ter uma influência muito pequena. Então, na verdade, esse desenho aqui, ele vai ter essa componente aqui muito pequena, tá? E essa componente aqui já é um pouco mais preponderante, né? Essa componente só ficou muito grande por motivos, né, ilustrativos. Então, você vai ter basicamente essa força aqui, porque a outra vai ser desprezível, mas ela também pode ser decomposta. É engraçado que talvez o primeiro caso que eu vi de dupla decomposição. Então vai ser, bom, paralela à direção, né, do eixo do navio e perpendicular à direção do eixo do navio dessa vez. E o que vai ser importante é que essa direção perpendicular, por mais que ela não seja desprezível, ela vai sofrer resistência da própria água, né? Porque, quer dizer, você tem todo esse formato do navio, né? Imagina quanta resistência da água você vai ter para um movimento nessa direção aqui, né? Então, o que vai restar, basicamente, vai ser a única componente que está para frente. Então, você vai permitir ao navio, né, navegar aqui para essa direção que o mouse está indo, quando o vento está nessa direção. Agora, e se eu quiser, na verdade, ir exatamente contra o vento? Basta fazer uma situação simétrica. Se eu andar um pouco nessa direção, basta andar um pouquinho para essa direção aqui, né, para cima, na orientação da tela, e aí você vai ter, né, uma diagonal como resultante. Como você vai fazer isso? Coloca o navio para cima e a vela de novo fazendo uma bissetriz. Então, isso pode ser apresentado tanto isso quanto a Sunstone podem ser apresentadas em níveis diferentes, para públicos diferentes, né, para alunos diferentes, de níveis diferentes. E pode muito bem, então, elucidar tanto a importância da física quanto, né, acontecimentos históricos. Então é muito interessante esse exemplo, e é isso que temos por hoje. Aqui fica, né, a nossa bibliografia.